Graça e paz, igreja. Contando as bênçãos. Hoje é dia de nós contarmos as bênçãos. Quantas bênçãos já temos recebido. Amém? Todos nós, no nosso dia a dia, temos tido a oportunidade de ver as bênçãos das nossas vidas, perceber a bênção e compartilhar o que é melhor. Temos aprendido que não se pode manter tudo isso apenas conosco. Hoje pela manhã tivemos alguns testemunhos de irmãos colocando aqui para a igreja tudo aquilo que já tem acontecido em suas vidas a partir do momento que se entrega, que se abre à ação de Deus. E nessa noite, noite de ceia, temos mais uma oportunidade de receber bênçãos dos céus através desse momento de comunhão. E eu gostaria de orar com os irmãos para que nós estivéssemos dando início ao nosso culto nessa noite. Orar no sentido de que Deus possa realmente, com a sua presença, mover os nossos corações, mover a nossa alma, o nosso entendimento, para que nós estejamos aqui inteiros, para que nós estejamos aqui realmente voltados ao culto ao Senhor. Nós não podemos estar aqui com a cabeça em outro lugar, isso não vai ser bom para nós. Mas nós precisamos clamar a Deus por isso, para que Ele haja no nosso meio, para que Ele cuide de nós, cuide do nosso pensamento, cuide da nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento na Tua casa, por mais uma chance que temos, ó Deus, de estar na Tua presença, Deus. A vida é tão preciosa para nós. Tu tens, ó Deus, preparado para nós um caminhar junto contigo, Pai, para que a nossa vida seja uma vida prazerosa, seja uma vida agradável, ó Deus, que mesmo diante das lutas nós tenhamos a disposição e o desejo de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de adorar a Ti, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite como igreja, Pai, e nós precisamos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja no nosso meio, agindo, ó Deus, de forma grandiosa e sobrenatural, Pai, para que em nome de Jesus, ó Senhor, nós estejamos aqui com os nossos corações preparados para a bênção que vem do Teu trono, Pai, daquilo que está preparado para cada um nessa noite, e que nós estejamos, ó Deus, dispostos a prestar aqui o melhor culto, ó Deus, aquele que sai do fundo do nosso coração, da nossa alma, Pai, para que nós nos entreguemos na Tua presença. Precisamos, ó Deus, contar sim as bênçãos, aqueles, ó Deus, que não têm percebido isso, que mesmo, ó Deus, com a Tua ação, com a Tua proteção, com caminhar ao Teu lado, ó Deus, muitas vezes acha que tudo sai das suas próprias forças, quando não é verdade, Pai. O Senhor tem nos dado sustentação, tem nos dado poder, ó Deus, para falar do Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Deus, como igreja, ajuda-nos, Deus, como Teus filhos, como missionários que somos, ó Pai, para que nós possamos ter a ousadia a cada dia, Pai, de falar ainda mais de Ti, de nos aproximarmos ainda mais de Ti. Precisamos da Tua gloriosa presença nas nossas vidas, Pai. Te louvamos, ó Deus, e Te adoramos. Recebe, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé. Nós fizemos só uma introduçãozinha, né, durante esse momento de prelúdio, para que os irmãos pudessem saber do que nós estávamos aqui cantando. E agora nós vamos cantar esse hino que é o hino 338. E com esse louvor, conte as suas bênçãos, como se você estivesse nesse momento falando do seu coração, por aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Pois bem
que nessa noite nós possamos dizer uns aos outros, né? As bênçãos, contar as bênçãos que Deus tem propiciado a nós. Eu quero ler com os irmãos o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler aqui dos versículos 12 até o 17. João 13, de 12 a 17. Esse é um texto muito conhecido que fala do momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Anteriormente, desde o versículo 1, ele fala disso. Eu quero ler só a partir do versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Irmãos, nessa manhã nós estávamos ensaiando e a Paloma falou sobre esse hino que nós cantamos agora. Eu falei, vamos trocar, né? A gente tinha escolhido um outro hino. Justamente porque pela manhã nós falamos disso, né? Das bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. O pastor falou disso também durante o momento da mensagem. E eu fiquei pensando depois sobre isso, né? Sobre o fato de nós, como cristãos, recebermos tantas bênçãos de Deus e por vezes a gente deixa isso passar batido, né? E nesse texto, eu acho que existem diversas interpretações do que Jesus tentou passar para os discípulos nesse momento de mostrar a humildade, do serviço, né, daquilo que nós temos que ser como cristãos. Mas aquele foi um momento de bênção infinita na vida daqueles homens, né? Jesus se colocou ali na presença deles como se fosse servo, lavou seus pés. E eu fico imaginando que a gente fala que as bênçãos vêm pelas mãos do Senhor. Ali eles tiveram as mãos de Jesus tocando os seus pés, né? Se a gente acredita que a gente toca nas vestes de Jesus, dali sai poder, Ele cura, Ele transforma, Ele renova. Imagina que é o toque da mão de Jesus sobre eles, fisicamente falando. E aquilo foi um momento de bênção na vida deles, e certamente de ensino, de preparação para tudo aquilo que vinha. E Jesus se mostrou naquele momento como exemplo daquilo que nós precisamos buscar ser, né? Quando a gente fala de ter Jesus como exemplo, a gente sempre lembra que nós não temos a pretensão de ser como Jesus, porque seria impossível. Mas de tudo que Jesus deixou de exemplo, de tudo aquilo que Ele fez, certamente Ele nos ensina a cada dia. No momento que nós falamos com alguém, no momento que nós nos portamos aí fora, seja no trabalho, na escola, no trânsito, na igreja, onde quer que seja. Onde da nossa boca deve sair sempre bênção, onde deve ser dada a outra face quando alguém nos ofender. E naquele momento ali foi uma lição de humildade que Jesus apresentou ali aos discípulos. E ao mesmo tempo Ele derramou bênção sobremaneira na vida deles. Porque aquilo ficou marcado no coração deles. Aquele foi um momento de íntima relação entre eles. Antes ali até Pedro disse que Jesus não poderia fazer aquilo. Ele falou: se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Porque no momento que nós somos irmãos, nós servimos e somos servidos muitas vezes. E nós temos que entender que quando alguém nos faz algo de bom, procura estar conosco no momento de dificuldade, Ele vem trazer bênção para a nossa vida. Ele vem trazer o melhor que Ele tem para nos abençoar. E é isso que nós cantamos e é isso que nós queremos louvar essa noite. É dessa maneira que nós gostaríamos que nós como igreja pudéssemos nos sentir nessa noite. Que nós temos aqui imensidão de bênçãos, de coisas boas para contar, e que durante esse culto, no momento que você estiver aproveitando cada momento dele, adore ao Senhor, louve-o e agradeça por aquilo que Ele já tem derramado de bênçãos nas suas vidas, e em nome de Jesus continuará
fazendo. A partir do momento que o texto diz: sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então nós temos que praticar. Amém? Nós teremos um momento agora para refletir sobre isso, orar ao Senhor, pedir para que Ele tenha misericórdia de nós. Muitas vezes a gente busca todo esse entendimento, essa ciência do que a gente precisa fazer, mas pecamos, fraquejamos. E nós temos um momento hoje de comunhão, de ceia, em que nós precisamos nos apresentar a Deus limpos. Precisamos nos apresentar a Deus como somos, mas buscar para que Ele nos perdoe, que Ele nos purifique, para que Ele permita que esse momento seja um momento santo. Então que os irmãos tenham, por alguns instantes, um momento a sós com Deus, da maneira como acharem melhor. Mas não ache que isso é apenas um ritual, irmãos. Não é só mais um momento de confissão. Essa é uma oportunidade que se abre. Se você não fez, se você porventura não tem essa prática no lar, uma pena que isso aconteça, mas aproveite então esse momento. Fale com Deus de coração. Esqueça que a gente está aqui na frente, esqueça do que vai acontecer. É seu momento com Deus. Sabemos, ó Deus, das dificuldades que temos enfrentado, ó Pai, daquilo que tem tirado-nos da Tua presença. Eu não estou falando isso só aqui na igreja, mas os momentos, ó Deus, que temos sós, no lar, no trabalho. Que exemplo temos sido, Pai, que exemplo temos seguido de Ti. Mas, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, na nossa pequena fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores, ó Pai, a nos prostrarmos diante de Ti, com o rosto em terra, Pai, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza e permitindo, ó Deus, que o Senhor faça maravilhas na nossa vida. O Senhor tem o melhor para nós. Nós queremos buscar o melhor do Senhor, Senhor. Por isso, ó Pai, que nessa noite, nesse momento que teremos de comunhão, Pai, estejamos olhando para o Senhor, estejamos podendo tocar as Tuas vestes, realmente, Deus, sentir o poder que sai de Ti, purificando as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nós entregamos, ó Deus, cada um dos Teus filhos que aqui está, a sua vida, os seus pedidos, as suas súplicas, para que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Que nós, como igreja, possamos Te louvar e adorar de verdade, Pai. Que nada nos atrapalhe. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite tão linda. Obrigado, ó Deus, pela saúde que temos para poder estar aqui. Que nós possamos, ó Deus, aproveitar cada sopro de vida, Deus, cada momento que temos, ó Deus, nos lembrar de Ti e agradecer por tudo que Tu tens feito por nós. Tantas bênçãos tem derramado. Te agradecemos por tudo e Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente continuar louvando ao Senhor nesse momento. Nós vamos cantar um hino, o hino 65, Vem Espírito Divino. Esse hino eu gostaria que nós, ao cantarmos ele, a gente prestasse atenção na letra, porque
Nós estamos clamando a presença do Espírito Santo neste lugar. Nós estamos clamando para que Ele possa vir revestir essa igreja, dar poder, clamando o amor do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo possa andar livremente aqui. Que o Jesus possa sentir, que nós possamos sentir a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo em nosso meio. Então, quando nós estivermos cantando, louvando ao Senhor, louve em oração. Esse hino é uma oração. Vamos falar com o Espírito Santo. Fala assim: Santo Espírito, ouve com favor. Então, a gente está clamando, pedindo a Ele para que Ele nos escute. Então, com muita alegria, vamos continuar louvando o nome do Senhor. Espírito divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor. Das bênçãos que o Senhor faz, das bênçãos que Ele vem trazendo, vem mostrando a gente, como de manhã o pastor falou. Às vezes a gente acha que testemunho é só coisas grandiosas, né? Falar, dar um testemunho de uma coisa que a gente nem esperava, mas Deus fez. Não, as bênçãos de dia após dias que o Senhor vem fazendo para nós. E aí, todas as bênçãos que Deus deu para nós precisamos de tomar posse. Você já tomou posse da sua bênção hoje? Você já tomou posse da sua vitória? Que Deus faz dia após dia por você, pela sua família? Então que nessa noite você possa pensar: onde está a minha bênção? Olha o que Deus já fez por mim, o que Deus faz diariamente na minha vida. Eu quero tomar posse para que cada dia mais eu possa saber que aquilo que o Senhor está fazendo por mim, a bênção que o Senhor está fazendo por mim, que eu possa ser exemplo, mostrar para as pessoas que Deus está na minha vida. E que eu possa ser uma filha do Senhor, um filho do Senhor, que as pessoas vão ver e vão falar: ela conseguiu, mesmo em meio às tribulações, a obstáculos, porque não é porque nós somos cristãos, estamos dentro da igreja, que nós vamos estar livres.
livres de obstáculos, livres de turbulências. Mas o fato é de como nós vamos passar por essa tribulação. O fato é de como nós vamos passar sabendo que Deus está conosco e que no final nós vamos ter a vitória, nós vamos ter a bênção. Que nós possamos louvar agora tomando posse dessa bênção que o Senhor tem nos dado a cada dia. Graça e paz. Que esse tempo de culto, de reflexão na palavra seja uma oportunidade de Deus nos capacitar, nos dar compreensão para que a gente possa celebrar da ceia do Senhor. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero ler com vocês do versículo 20 ao versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 20 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu gostaria de que nós nos colocássemos diante de Deus agora, num tempo de oração, e pudéssemos dizer para Deus: Deus, traga clareza para minha mente, para que ao final desta palavra, nem que for uma frase, possa desafiá-lo a viver a semana
com um propósito de melhor servir ao Senhor. Ore alguns instantes, fala para Deus te dar lucidez, compreensão, e que o Espírito Santo possa capacitar você. Alguns instantes. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós precisamos da unção do Teu Espírito Santo, tanto para falar como para ouvir. Nós precisamos da unção do Teu Espírito para quebrantar nosso coração. E nessa hora eu quero pedir que o Senhor nos olhe através da cruz, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, traga quebrantamento, traga compreensão, traga poder. Nós queremos compartilhar da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amados, no domingo passado, nós fomos conduzidos a uma palavra com base na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E nós ouvimos na noite daquele domingo uma palavra nos ajudando ou nos desafiando a experimentar o melhor de Deus. E esse melhor de Deus, como experimentá-lo? É necessário que haja doação em nós. E essa doação, ela exige sacrifício, renúncia do pecado. Não há como nós vivermos esta vida cristã se nós não tivermos coragem de renunciar o nosso pecado. O grande desafio nosso é porque achamos que pecado é só aquilo que o olho enxerga. Mas nós esquecemos que os nossos pecados, eles estão dentro de nós. Quando chegamos a fazer alguma coisa, é porque dentro de nós já pecamos. Então o pecado, ele habita em nós, naquilo que pensamos, falamos, naquilo que deixamos de fazer. Mas esse pecado, ele brota dentro de nós. Por isso que na palavra de domingo nós ouvimos a expressão de sacrificar, apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, verdadeiro, consciente. E esse culto consciente exige uma renúncia do pecado. E só assim nós então poderemos experimentar qual é a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a maior vontade de Deus para as nossas vidas é a vontade de nos usar como instrumento nas mãos do Senhor. Pensem se os discípulos de Jesus, depois de tudo que conviveram com Jesus, depois de tudo que experimentaram no Pentecostes, falam assim: mas eu não estou muito afim de ir. Nós não teríamos conhecido o Evangelho de Jesus. A salvação, se você a julga ter, graças a alguém que um dia semeou na tua vida. Você já parou para pensar, agradecer, louvar a Deus por aquela pessoa que semeou a semente da salvação no teu coração? Que te levou a tomar uma decisão ao lado de Jesus e professar a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Alguém um dia semeou na tua vida, se é que você teve uma experiência pessoal com Cristo. Alguém um dia vai também professar a fé em Jesus, se eu fizer o mesmo. Não permitir que esta palavra fique em mim apenas como um depósito, mas como um canal, como um meio.
E toda a vontade de Deus é de que eu possa ser esse meio, esse canal de salvação, levar essa palavra de esperança, de poder, essa palavra de perdão, de misericórdia, falar do plano de Deus, do amor de Deus a outra pessoa. É tudo que Deus espera que eu e você faça. É por isso que no finalzinho da sua vida, da sua existência aqui terrena, junto com os seus discípulos, ele dizia: olha, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, com esta autoridade eu envio vocês. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você. Eu não estou enviando você a fazer a obra e eu vou largar você sozinho. Não, eu estarei com você. Eu estou te dando poder e eu estou também falando para você que a minha presença vai contigo. Toda a vontade de Deus é de que eu e você sejamos canais de bênçãos para que o plano de salvação de Deus possa atingir toda a terra. Nós vamos pensar: Jesus não vai voltar de novo, não vai morrer de novo numa cruz. Ele já fez uma obra completa, única, suficiente, perfeita. A partir disto, quando eu tomo uma decisão ao lado de Jesus, eu me torno um agente de salvação, um missionário, um fazedor de discípulo. E se eu abro mão disso, eu estou pecando por omissão. Por isso eu preciso lutar contra o pecado da omissão. Às vezes preocupamos tanto com esse pecado que a gente faz ou que a gente enxerga, mas a gente esquece esse pecado que está dentro de nós, que é a nossa indisposição, nossa falta de compromisso, ou até mesmo o nosso desinteresse de querer viver o melhor de Deus, para que possamos ter o melhor de Deus em nós para repartir com as pessoas. Pela manhã, eu compartilhei com a igreja uma palavra refletindo na parábola do grão da mostarda. Jesus comparou o reino de Deus, essa semente poderosa, a um grão de mostarda. E é interessante Jesus usar essa parábola, um grão de mostarda, para representar, simbolizar toda essa grandeza que o Evangelho faz, pode fazer, quer fazer, deseja fazer no coração de quem o aceita. Ele pode continuar sendo apenas uma semente de mostarda no coração, ou ele pode se tornar uma árvore, um arbusto enorme, que pode permitir que as aves dos céus aninhem. Eu posso conformar com a semente no coração, usando sempre as desculpas, justificativas. Pastor, eu gostaria, mas tem sempre um eu gostaria, mas sempre, porque só está a semente de mostarda, ela é pequena mesmo. Se ela não nascer, não vai brotar vida. Mesmo sendo tão pequena a semente da mostarda, ela precisa nascer, porque comparada ao Evangelho de Jesus, a semente do Evangelho é poderosa para transformar a vida, transformar a família, a igreja, a nossa cidade. Tem poder para transformar o mundo. É por isso que o Senhor disse para a gente fazer discípulos de todas as nações. Você já parou para pensar nesse tempo em que nós usamos o sistema, esse meio de comunicação, a mídia? Eu não consigo imaginar quantas pessoas poderão ouvir isso que eu estou falando. Agora você imagina quantas centenas de milhares nesse dia estão pregando a palavra do Evangelho de Jesus. Quantas pessoas estarão ouvindo, ou quantos ouvirão e vão descartar?
Jesus não disse que nós deveríamos converter as pessoas. Jesus disse que nós deveríamos pregar. Quem convence o homem, quem quebranta o coração do homem é o Espírito Santo. É Ele que faz uma obra de salvação. Se Ele não fizer, eu sou incapaz. Eu não tenho poder para mudar a vida das pessoas. Mas se eu estou sendo usado como instrumento nas mãos do Espírito de Deus, Ele me dará sabedoria. E não importa se esta palavra, ela é uma palavra muito simples, muito pequena, ela se tornará grande. Eu gosto de uma frase de um autor chamado Rubem Alves, que ele fala assim: tudo que é grande nasce do que é pequeno. Você já passou aqui? Eu ando pouco nessa cidade, mas você já passou em algum lugar aqui que tenha uma árvore bem grande? Bem grande. Pensa que um dia ela foi uma semente. Alguém ousou plantar. E hoje ela está numa dessas praças, uma árvore enorme, mas um dia ela foi uma semente. Talvez a gente não valoriza a semente do Evangelho porque achamos que é pequena demais, é insignificante demais. Mas essa semente do Evangelho é poderosa. Semeie para você ver que resultado que vai dar. Se tiver ousadia de semear, vai nascer vida sim. Talvez não nasça no dia que você quer. Experimente plantar e fica lá em volta torcendo para ela nascer. Fica lá torcendo, não vai resolver o problema, porque nasce quando Deus quer. O que você pode fazer é pôr água nela. Mas fora isso, não adianta você ficar em volta da semente, plantar e ficar em volta. Poxa, todo dia ir lá ver se nasceu. Não vai nascer porque você quer, mas nasce no dia que Deus quer. A semente do Evangelho é poderosa e a minha tarefa é semear. A tua tarefa é semear. Quando é que vai nascer? Eu não sei. Eu só sei que é uma boa semente. Ela é poderosa, pode transformar a vida da pessoa. Pode trazer perdão, pode trazer cura, libertação e pode dar ao homem a salvação. Por isso eu não posso duvidar do poder desta semente. Eu gostaria de que nós dessemos uma olhada como é que o próprio evangelista vai falar a respeito desse processo, né, de vida que é a semente poderosa. Essa semente poderosa, ela está em nossas mãos e nós precisamos semeá-la. Eu disse outro dia que nós acostumamos guardar essa semente para nós. Mas sabe o que acontece com a semente que se guarda? Ela se perde, ela acaba. Por isso nós precisamos lançá-la na terra. Hoje de manhã eu falei isso. Quando nós semeamos, aquela semente que nasce produz muitos frutos. A semente do Evangelho, se guardá-la, ela irá acabar. Mas se lançarmos na terra, ela vai gerar vida. Vamos dar uma olhadinha no texto. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, eu quero começar olhando o seguinte. No verso 18 primeiro, nós não lemos este versículo, mas só para a gente fazer aí uma base para a nossa reflexão. No verso 18 diz assim, ó: por causa disso, também a multidão saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Que sinal era esse? Jesus havia ressuscitado Lázaro. E aquela multidão ficou maravilhada pelo que viu. E é por isso que agora o verso 18 diz que eles, maravilhados pelo sinal, saíram para ver Jesus. O verso 19, acompanhe por favor. O verso 19 diz o seguinte: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Olha como que os fariseus compreendiam essa presença de Jesus.
nos chama atenção para esse aspecto interessante. Os fariseus, cheios de inveja, diziam: vede que nada aproveitais, ou seja, estão perdendo tempo atrás desse homem. Vede aí, o mundo vai após ele. Isso nos revela a carência do mundo. O povo estava sedento, a religião judaica não conseguia oferecer ao homem uma água que pudesse tirar a sede. É por isso que Jesus, lá junto com estes homens, dentro do templo, no momento de celebração de festa, ele se levanta em determinado lugar e diz o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, essa visão dos fariseus revela para a gente o quanto as pessoas estão sedentas, o quanto que a religiosidade por si só não saciava a sede daquela gente. E quando viram Jesus, foram após ele. E veja como é que João vai dizer. No verso 20, dê uma olhada. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Vamos começar por aí. Nos revela que dentre o povo, né, que subiu para Jerusalém para adorar, havia alguns gregos. E veja, eles não teriam chance de adorar junto com os fariseus, porque a religião dos fariseus era só para eles. Então o que eles fizeram? Eles se dirigiram a Filipe e disseram: nós queremos ver Jesus. Eles não conseguiram ver Jesus de uma outra forma, mas através dos sinais, do poder manifestado ali. Agora eles querem ver Jesus. Se olharmos para João, não precisa abrir, olharmos para o Evangelho de João capítulo 1, 11 e 12, nós vamos ver ali escrito assim: ele veio, Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não o quis. Ele diz: mas todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quis. E então ele dá a oportunidade do evangelho para os não judeus. E aqui a gente vê que os gregos não tinham chance juntos com os fariseus. E eles diziam: queremos ver Jesus. E então Jesus se revela a eles. E é muito interessante como que Jesus se revela. Jesus se interessou por aqueles homens que certamente seriam rejeitados no culto dos fariseus. Veja o verso 23. Jesus vai dizer: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus revela àqueles homens que o seu plano redentor estava para ser concluído. Jesus revela àquele homem, né, que chegou o momento de cumprir a profecia daqueles que profetizaram no Antigo Testamento, de que ele haveria de vir para morrer pelo pecado da humanidade. Por isso o verso 24 vai dizer, que é a base que eu quero que a gente pense. Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Nós podemos ter muitas sementes, mas se elas ficarem guardadas, vai ficar só aquelas sementes. É preciso que a gente tenha essa consciência. Se você guardar a semente, eu vou usar uma linguagem agora lá de Minas Gerais. Eu não sei porque que desde manhã eu estou usando a semente do milho. Eu vou continuar. Se você guardar a semente do milho e não plantar, ela vai juntar caruncho.
a hora que você for ver o milho, só vai estar a casca, ela vai acabar por si só. Se você quiser que aquele milho que você tem possa multiplicar, é preciso lançá-lo à terra. Ouça aqui que Jesus está dizendo: se o grão de trigo não morrer, não for jogado na terra, ele vai ficar só, vai se estragar. Jesus veio para morrer. No projeto de salvação de Deus constava a morte de Jesus. E é por isso que ele vai dizer desta forma para aqueles homens, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, o plano de salvação que Deus tinha estava incluída a morte de Jesus. Por isso ele diz: se o grão não morrer, se o grão morrer, produz fruto. A semente do Evangelho plantada em nós precisa morrer. Muitas vezes esta semente plantada em nós tem uma casca muito dura. Uma semente muito resistente, uma casca muito resistente. E é preciso clamar por chuvas, para que esta semente possa ser inundada, tocadas pelas águas do Espírito de Deus, para que possa nascer vida e possa dar fruto. E veja, o verso 32, acompanhe o que ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava dizendo isso relativo à sua morte e ressurreição. Ele diz: quando eu for levantado, eu vou morrer, mas quando eu for levantado na cruz e for ressuscitado, eu vou atrair todas as pessoas. Ou seja, o mundo vai ser confrontado com o poder da graça da salvação, e o mundo terá a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Amados, nós celebramos a ceia todos os meses. Você já parou para perguntar o que isto representa para você? Algum dia você parou para perguntar: o que representa isso? Que poder que tem isso para a minha vida? Qual o meu entendimento disso? Sabe, é um gesto poderoso. Jesus que ordenou que a gente fizesse, ele diz: fazer isso em memória de mim todas as vezes. A gente faz uma vez no mês, mas poderia fazer todas as vezes que nós encontrássemos, não tem problema nenhum. O problema é que se nós fizermos isso apenas como uma formalidade, um ritual, não tem poder. Quando celebramos, não muda, o cálice não vai se transformar num cálice de sangue, nem o pão carne. Mas as pessoas que passam por aqui no temor de Deus, querendo que este poder toque a sua alma, o seu coração, tem a oportunidade de ser transformado. Eu e você precisamos pensar: o que muda na minha vida quando eu aproximo do altar para a ceia? Ou como é que eu aproximo do altar para a ceia? Pense que bênção de oportunidade que a gente tem. Nós somos privilegiados. Eu estava ouvindo um pastor batista dizendo o seguinte: que na região da China onde ele mora, as pessoas têm que esperar 3 anos para poder ler um salmo. A fila é muito grande, e como só tem uma Bíblia no templo e ninguém tem permissão para ter uma Bíblia para ler, as pessoas têm sede da palavra, têm vontade de ir lá e espera por 3 anos para ler um salmo. Você já parou para pensar? Nós temos nas nossas mãos não só uma, mas várias Bíblias, além do celular que nós temos, que podemos procurar a Bíblia que a gente quiser, o comentário que a gente quiser. Não há, por enquanto, empecilho nenhum para a gente fazer isso. Assim como a ceia, podemos reunir num gesto maravilhoso, em plena liberdade, falar da ceia, da importância da ceia, do poder da ceia. É preciso perguntar, enquanto temos a liberdade de celebrar, o que isso representa para mim. E se no amanhã eu não puder ter essa liberdade de celebrar, qual é a memória que eu vou trazer em mim neste momento? Ou será que eu vou lamentar, puxa vida, eu podia todos os
meses celebrar, renovar a minha aliança com Deus, fortalecer a minha fé, sentir desafiado a fazer a obra de Deus, anunciar a sua morte até que Ele vem. Mas eu fiz disso um mero ritual, não mudou a minha vida, não transformou a minha vida, não deu poder. Eu gostaria que você pensasse: que bênção de oportunidade que Deus nos oferece. Se for apenas um ritual, esse ato não serve para nada. Mas se for uma experiência nova, se você vier ao altar dizendo: Deus, eu quero que o Senhor opere poderosamente na minha vida, trazendo perdão, graça, esse gesto é poderoso e transformador. O apóstolo Paulo orienta para fazermos isto como uma forma de anunciar a sua morte até que Ele venha. Eu vou concluir. Quando a semente do Evangelho semeada em nós morre, quando a semente do Evangelho semeada no nosso coração, ela morre, sua casca, por mais resistente que seja, essa resistência contra o poder do Espírito, as desculpas, justificativas, a indiferença, etc., tem que ceder lugar ao novo viver. Não tem jeito. Quando essa semente nasce, morre, nasce vida nova, não tem jeito. A semente poderosa que foi semeada em nós, precisamos clamar por chuvas. Deus manda a chuva, toca dessa semente com a chuva do teu poder, para que nasça vida nova em mim, para que eu tenha mais significado. Nossa vida passa a produzir fruto. E veja aí, a maior vontade de Deus é de que possamos dar fruto, e fruto que permaneça. Não importa o tamanho da semente, se for do tamanho de um grão de mostarda, ou se é do tamanho de um caroço de abacate, saiba que essa semente do Evangelho é poderosa. E nós precisamos não só querer que essa semente nasça em nós, mas gera fruto para a gente semear na vida de outros. E essa semente que nós semeamos na vida do outro tem que ser uma semente que intencionalmente queiramos semear. A gente não pode perder a oportunidade. Eu tenho compartilhado no discipulado isso. Nós temos de forma intencional querer semear. Então pense bem, você foi no supermercado, você tem que já ir falando: Deus, que eu não vá lá apenas para comprar as minhas necessidades, mas que eu tenha uma oportunidade, nem que for uma sementinha de mostarda, mas que eu possa jogar, semear ali no caixa em alguém. Imagina, nós relacionamos com pessoas, nós não podemos perder a oportunidade. Dentro da nossa própria casa, no nosso círculo de amizade, nós perdemos a oportunidade de colocar uma sementinha. Nós não permitimos que as pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus através de nós. Quando a semente nasce em nós, gera em nós alegria de servir, de orar, de querer que a obra prospere, gera comprometimento em nós. Permita que o Espírito Santo traga para você o compromisso, a compreensão melhor da obra da salvação. A gente tem que compreender que tudo que Deus quer ao mandar seu Filho ao mundo é salvar o mundo. Mas como é que o mundo vai ser salvo se eu não compartilhar, se eu não falar, se eu não ensinar? Tem muita gente caminhando por a eternidade sem Deus porque eu e você somos omissos. Nós não podemos perder o poder. Pensa, às vezes você trabalha o dia inteiro com alguém, se relaciona o dia inteiro com alguém, viaja o dia inteiro com alguém, encontra todo dia com alguém, e esse alguém está caminhando por a eternidade sem Deus. Ele não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus.
ele não teve o privilégio de vir no altar, passar pela uma pública profissão de fé, pelo batismo, por imposição de mãos, e dizer: Deus, esta vida declaro senhorio diante dos homens, conforme a tua palavra. Eu e você temos muitos relacionamentos, e tem muita gente sedenta, querendo ver Jesus, e eu e você somos o Filipe para conduzir as pessoas a Jesus. Os gregos procuraram Filipe, queremos ver Jesus, e ele arrumou meios de levar aqueles gregos até Jesus. Pensa em quantos gregos estão por aí, esperando que eu e você possa levá-lo a Jesus. Eu quero que você, ao partilhar da ceia, tome posse do poder de Deus e saia daqui com um propósito, motivado a fazer a obra de Jesus. Saiba que a vida da igreja não tem outra razão de ser a não ser fazer missão. Pergunta: qual é o papel da igreja? Se você achar: não, mas é um momento de lugar de comunhão, mas que lugar mais ruim? Então você iria para um clube, como muita gente opta por ir para um clube ao invés da igreja, porque é muito melhor. Mas a função de estarmos aqui é de nos capacitarmos, nos prepararmos, motivarmos uns aos outros, para que a gente possa cumprir a missão do Senhor. Tem muita gente querendo ver Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo para Jesus: Jesus, faz de mim um Filipe. Faça de mim um Filipe. Que durante a semana eu possa conduzir aquele que trabalha comigo, aquele que estuda comigo, aquele que mora comigo, aquele que é vizinho da minha casa, não importa. Faça de mim um Filipe. Eu possa apresentá-lo a Jesus, e que ele possa conhecer Jesus e ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Amém? Eu gostaria que você parasse um pouquinho, pensasse o que esta mensagem falou para você, o que o Espírito Santo falou no teu coração. Enquanto a gente vai orar, vou pedir para que chame as crianças já, para elas irem descendo. Coloque a tua vida diante de Deus. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor. Qual é a expressão desta palavra que você vai voltar para casa para viver durante essa semana? E com que propósito você quer voltar? Se eu pudesse escolher, conhecesse o teu sentimento, a necessidade, eu diria para você orar: Deus, faça de mim um Filipe. Mas ao ouvir esta palavra, certamente o Espírito Santo falou N outras coisas para você, que você precisa tomar uma posição. Tome a posição, diga para Deus o que você precisa nesta noite. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de compartilhar da tua palavra. O Senhor sabe o que cada um está colocando diante do teu altar. Ainda temos a liberdade,
ó Deus, de compartilhar da palavra, de louvar. Ainda temos a liberdade de celebrar a ceia. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a aproveitar desse tempo. Que nós possamos, Deus, ser sustentado no Senhor e na força do seu poder. Possamos voltar para casa com um propósito, Deus. Que durante a semana possamos ser agentes de salvação. Possamos ser um Filipe que leve pessoas que estão sedentas até Jesus, para que Jesus possa trazer sobre eles, de forma sobrenatural, águas vivas para dessedentá-los. Que o Senhor possa fazer isso em nós. Permita que a semente que está em nosso coração possa morrer, que as águas do Teu Espírito possam inundar a nossa vida, e que toda a resistência contra o Teu Espírito possa cair por terra, possa quebrar, para que nasça uma vida nova, com disposição nova, com alegria nova, com compromisso novo, com um desejo novo de ver a Tua obra avançar. Que possa trazer uma fé genuína para nos ajudar a agir pela fé. Eu quero abençoar a vida destes amados e amadas. Quero Te louvar pela vida deles, e que eles possam sair daqui com o propósito de querer ver isso acontecer na vida de outras pessoas. Que eles possam desejar que essa semente semeada no coração das pessoas possam morrer para nascer vida nova, vida transformada, cheia do Espírito Santo. É a minha oração, Deus, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los para consagrarmos os elementos da ceia do Senhor neste momento, mas eu quero que você faça isso de manhã. Eu já fiz isso, eu quero que você faça. Se você veio de manhã, faça de novo. Nós temos aí um genuflexório, né? Dobre ele. Eu queria que você se prostrasse diante de Deus agora, e você pudesse dizer: Deus, eu quero fazer deste momento uma oportunidade de bênção para a minha vida. Por isso eu quero consagrar, que eu possa tratar meu coração, trabalhar o meu interior. Dedique um tempo, se renda a Deus. Tem esse genuflexório, faça isso. Se dobre diante de Deus. Eu sei que às vezes nós temos tanta dificuldade de fazer isso, mas faça isso no temor do Senhor.
prostramos diante de Ti. Reconhecemos, Deus, que o Senhor um dia nos amou de tal maneira a ponto de dar o Seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, morreu para nos trazer perdão, salvação, vida eterna. E foi o Teu Filho amado que nos ordenou que fizéssemos este momento de celebração todas as vezes para lembrar esse gesto poderoso. Por isso nós consagramos ao Senhor. Tira toda a impureza desses elementos, e que ao partilhar dele haja sinceridade em nosso coração, haja propósito em nós, para que possa brotar vida nova em nós, uma disposição nova, uma fé nova, uma alegria nova, fazendo de nós missionários. Que ao partilhar nós possamos receber poder, que as nossas vidas sejam transformadas numa disposição nova, numa vontade nova para fazermos missão. Que o Senhor possa gerar comunhão em nós, que o Senhor possa trazer perdão, que o Senhor possa gerar perdão no nosso coração, e que o Senhor possa curar pelo poder que há no nome de Jesus. Nós consagramos, orando em nome de Jesus. Nós fazemos o gesto de partir o pão. Eu disse de manhã que nós vamos sempre fazer isso, porque é para lembrar que a vida do Senhor foi partida por nós. Quero convidá-los para se colocarem de pé. Vamos fazer isso neste momento no temor do Senhor. Foi feito por você. A mesa está posta. É o Senhor ressurreto, presente conosco, quem busca convidar a cear. O temor do Senhor, aproxime do altar. A ceia não é da igreja metodista, a ceia é do Senhor. Se você está em paz com Deus, em paz com os irmãos, venha celebrar a vida do Senhor em nome de Jesus. Deus sangue leva-me além de todas as alturas, ouço a tua voz, pedindo tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua
ajudarem. Se alguém tiver dificuldade para abrir esse copinho, às vezes ele é ruim de abrir, né? Então não precisa ter pressa, bem tranquilo, pode fazer isso. Eu disse pela manhã que copinho às vezes é difícil de abrir, mas pode ser. Certo? Foi o meio mais prático que a gente achou, até que a gente tenha a oportunidade de voltar à normalidade, a gente vai fazer isso, né? Mesmo que alguns às vezes reclamam, mas é a forma que nós usamos. Esse modo, ele não altera em nada. É a condição com que você toma isso é que vai fazer a diferença. Por isso agora eu convido você a tomar do pão, comer, tomar do cálice. É a vida do Senhor que é oferecida por você. Coloca o seu copinho em algum lugar para a gente orar. Depois aí serão recolhidos, você mesmo pode dar um fim. Mas vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus. Esse é um tempo que nós queremos que a vida nova do Senhor atua em nós. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Renova a nossa fé. Renova a nossa esperança, renova o nosso compromisso com a Tua obra, com a Tua palavra, com a vida de oração, com a missão. Renova, coloca em nós um desejo missionário de querer, Deus, repartir a semente que foi semeada no nosso coração. Senhor, eu não sei a realidade de nenhum dos amados aqui presentes, não sei o que estão vivendo, passando, mas na autoridade do nome de Jesus, que nesta hora estas vidas sejam revigoradas, sustentadas, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Eu quero abençoar a vida desses amados e amadas, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Coloque a tua semana diante de Deus. Quais são os desafios que você tem para enfrentar durante a semana? Na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual. Quais os desafios? Reafirme o teu propósito com que você vai sair daqui, para que você não tenha vindo aqui e voltado para casa inutilmente com a mente vazia, sem nenhum propósito para orar, para pôr em prática. Reafirme o propósito. Se apresente. Lembre de interceder pelas nossas famílias, as famílias da igreja. Clama por nossas famílias, para Deus trazer estas pessoas, trazer para o coração delas esperança, trazer para o coração delas fé, motivação, um avivamento no coração dessas famílias. Elas são importantes para nós. Queremos sim que o Espírito de Deus faça uma obra completa. Se apresente diante de Deus. Deus, muito obrigado por este culto, por cada ato deste culto, pela vida dos irmãos que estiveram envolvidos, contribuindo, participando do culto. Agora nós estamos voltando para casa. O Senhor sabe que o nosso maior desafio está dentro da nossa própria casa, porque é ali que nós manifestamos naquilo que realmente somos, nossos defeitos, nossos problemas, nossas fraquezas. Por isso, Deus, eu quero pedir que no nome de Jesus, que o Senhor nos dê poder agora ao voltar para casa, que a nossa convivência em casa possa inspirar aqueles que estiverem conosco, que as pessoas possam querer conhecer o Jesus que nós temos, que nós pregamos, que as pessoas possam querer sim se unir a esse grande mutirão daqueles que proclamam o reino de Deus,
inspirado na mudança, na transformação, no poder que elas possam ver em nós. Coloque em nós a consciência, Pai, de que aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão mudar, vendo as nossas vidas serem mudadas. Que nós possamos ser uma carta escrita, para que eles possam ler sobre Jesus em nós. Ó Deus, que nós não queiramos que as pessoas mudem ao nosso redor, mas que nós possamos querer mudar. Venha sobre nós o poder do Teu Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui cheio de fervor e da presença do Teu Espírito, com um propósito, Deus, de durante a semana orar pelas famílias da igreja, orar para que Deus coloque vidas em nossas vidas, para que nós possamos falar do Teu amor. Que nós saiamos daqui com um firme propósito de servir melhor, de ser melhor durante a semana. Que essa próxima semana nós possamos ter, Deus, o desejo de ser melhor do que a semana que passou. Que nós possamos vencer os problemas que tivemos na semana que passou. Que nós possamos orar mais do que a semana que passou, possamos procurar ler mais a Tua palavra do que a semana que passou. Que nós possamos interessar de forma intencional a falar do Teu amor do que a semana que passou. Que nós possamos ter, Deus, ousadia para libertar das mágoas, dos ressentimentos, que a gente tenha coragem de renunciar ao pecado mais do que nós fizemos na semana que passou. Que nós tenhamos em nossos lábios louvor e adoração mais do que a semana que passou. E que no próximo domingo, Pai, o Senhor possa nos conceder a vida e a saúde, para estarmos aqui novamente, com alegria, e nós possamos testemunhar dos feitos do Senhor acontecidos durante a semana. Que seja uma noite de louvor, de adoração, de glorificação ao Senhor. Receba o nosso culto, as nossas vidas, nos abençoa, abençoa as famílias da igreja. Senhor, e nos leva em paz, nos dê a Tua paz. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar a nossa mente e o nosso coração no Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco, com nossas famílias, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Nosso culto acabou. Desejo ao seu irmão uma ótima semana.